Começa agora. Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Papo que balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o ponto ideal. Olá, boa noite pra você, ouvinte ligado na rádio FMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante pelo 104,5 FM ou também pelo www.fmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e comando o programa até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente começa com música. Ô Rafa, eu quero ver gol. Limão tem mate, melancia fatiar. O corpo salve doce, dragão chile. Tem limão, tem mate, melancia fatiar. Agora são 6 horas e 12 minutos e você pode participar pelas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioululante e também no Facebook, Óbvio Ululante. E quem está mais uma vez aqui na nossa parceria é o GFute, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. E participando aqui nos nossos estúdios, a Sara, o Gino e também o TJ. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. E mais uma vez aqui com a gente também o jornalista Anderson Cunha. Anderson, valeu pela presença. Os trabalhos técnicos do programa sempre de Breno Rodrigues, sob coordenação de Judson Porto. E a gente está apenas começando, fique com o Óbvio Ululante. Hoje tem quadro novo, estreia do Mulheres em Campo, com informações sobre o futebol feminino, as notícias dos clubes da capital mineira, matéria de Aline Azevedo sobre o caso Neymar, Hat-Trick, os quadros produzidos pelo GFute e muito mais. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 25 de março, que está só começando. Vou pra geral no bolso, garantir meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. perfil. Hoje um perfil internacional, né, vindo lá da Argentina pela Marina, mas quem vai trazer ele aqui pra gente é a Sara. Vamos lá, Sara. Boa noite, ouvintes. O perfil de hoje parece um 1900 bolinha misturado aí com causos do futebol, né? Quem trouxe foi a Marina e fala um pouco da história de Nelson Ernesto Filpo Nunes, que nascido em Buenos Aires em 19 de agosto de 1920. Ele foi treinador entre os anos de 1948 a 1986, começando sua carreira no Clube Independiente Rivadavia, na cidade de Mendoza. Além do Rivadavia, o portenho treinou outros 33 clubes na Espanha, Portugal e América do Sul, sendo 22 desses no Brasil. Clubes como Uberaba, Corinthians, Sport, Vélez e Inter de Limeira estão na sua extensa lista. Ele chegou ao Brasil em 1955 para treinar o Cruzeiro, carregando apenas um baú, e se consagrou 10 anos depois com o time que ficou conhecido como a Academia de Futebol, o Palmeiras de Ademir da Guia, Djalma Santos e Tupanzinho. Com a academia assombrei o mundo. Na década de 1960 implantei o carrossel no Palmeiras, disse uma vez o técnico. Depois, disse ele ainda, né, a Holanda copiou e fez sucesso. Modesto. Nunes se referia à seleção holandesa que o mundo conheceu em 1974. Em 1965, a equipe palmeirense fazia tanto sucesso que a referia à seleção... Não, desculpa, gente, que a atual CBF, convidou o time inteiro para vestir a camisa verde e amarela em um amistoso durante as festividades de inauguração do Mineirão. Em 7 de setembro daquele ano, 2 dias após a partida inaugural do estádio entre Seleção Mineira e River Plate, a seleção de Filpo venceu a seleção uruguaia por 3-0. Dizia ele que era um argentino de coração brasileiro, mas continua sendo o único estrangeiro a comandar a seleção até hoje. Seu estilo de jogo, o pim-papum, nome desenvolvido pelo próprio técnico. Nada de passinho para o lado, valorizava os toques rápidos e o time para frente. Em um comentário à revista Placar, em novembro de 1978, dizia: futebol é gol. Se nenhum dos dois times for buscá-lo, as partidas terminarão 0-0. E o povo deixará de ir aos estádios, como já deixou. Sou contra os sistemas rígidos. Eles tiram a beleza que o futebol tinha, dizia Filpo Nunes.
E, né, ele estava noivo havia 1 ano quando morreu de ataque cardíaco em 1999, aos 79 anos, sem casa e nem outros bens materiais. O último time treinado por Filpo, um grupo de meninas da Ação Social Jerusalém, em Heliópolis, zona sul de São Paulo. Tá, então um pouco da história de Filpo Núñez, né? E como bom argentino, modesto ele, né? Aí falando que a seleção holandesa, né, se inspirou no time dele. Sem tic-tac, né? Pois é, né? Ele aí, o carrossel argentino. Ele inspirou tanto a seleção holandesa como a espanhola, que o tic-tac, o pipapum é o tic-tac, né? Pois é. Tá certo, pessoal, agora 6h16, hora de conferir matéria de Aline Azevedo. Futebol. E malandro é malandro, mané, mané. O Barcelona pode ter saído ganhando no clássico contra o Real Madrid no último domingo, mas a história foi um pouco diferente fora de campo. A Audiência Nacional, algo como o Ministério Público Espanhol, solicitou a prisão do atual presidente do clube, José Maria Bartomeu, e de seu antecessor, Sandro Rosell, pelo envolvimento no famoso caso Neymar. Se você não tem acompanhado essa novela, aqui vai nosso resumão dos capítulos anteriores. Anteriormente no caso Neymar. O ano era 2011. O jovem Neymar Júnior, que vestia a camisa do Santos, fechou contrato com o Barcelona. E quando o assunto é assinar, o negócio é de pai e filho. Isso porque o Neymar sem o Júnior é dono da NN, guarde esse nome, pai e empresário do craque. Mas vamos aos números. Na época, o Santos divulgou que tinha recebido 17 milhões de euros do time catalão, mas o Barça, por sua vez, anunciou ter gasto 57 milhões com a compra. Não vou converter em real porque muda tanto, deixa a matéria desatualizada muito rápido. Para esclarecer as divergências, o atual presidente do time catalão, José Bartomeu, divulgou em janeiro do ano passado o contrato do Camisa 11. Dos 57 milhões de euros, 40 milhões foram pagos à empresa de Neymar pai e o restante ao Santos. Além disso, foram revelados valores de luvas, comissão de agentes, direitos de imagem e acordos com o Santos, com a empresa NN, lembrou? E o Instituto Neymar Júnior. Tudo isso dá um valor final de 86 milhões de euros. O juiz Pablo Rus, que está investigando o caso, acusou Bartomeu, que era vice-presidente do Barcelona, e Sandro Rosell, que dirigia o clube na época da contratação, por estarem envolvidos em crimes fiscais. Rus descobriu uma fraude de 13 milhões de euros na compra de Neymar. O valor seria de impostos sonegados por meio de alguns contratos feitos por debaixo dos panos entre o time, o jogador e seu pai entre 2011 e 2013. Rosell teria disfarçado a quantia com as várias divisões de pagamento e teve Bartomeu como cúmplice. Neste mês, o MP da Espanha pediu 2 anos e 3 meses de detenção para o atual presidente e 7 anos e 6 meses para o dirigente que assinou o contrato. Já o pai de Neymar não será citado no processo, na Espanha, porque se os dirigentes do Barça forem condenados, é bem possível que sobre um para o progenitor do clã Neymar. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa história? Quem levou vantagem? Quem merece ir pro xadrez? E malandro é malandro, mané, mané. Aline Azevedo, para a rádio UFMG Educativa. Malandro, mané, mané, dizer. Futebol. Valeu, Aline, trazendo aí tudo sobre o caso Neymar. Que coisa, hein, pessoal? O Neymar, mesmo depois de ter ido já pro Barcelona, né, criando bastante especulações, né, em torno da sua venda. Pois é, eu lembro que na época, primeiro boa noite, querido ouvinte, um beijo pra você, um beijo no cérebro. Na época, o pessoal comentou um bocado, o Neymar tinha feito vários pré-contratos. Tinha gente que falava que ele ia pro Real Madrid, tinha gente que falava que ele ia pro Barcelona, até se firmar com o Barcelona. E depois divulgaram, né, que foi a venda e tal, e não comentou mais nada sobre isso. É interessante pensar porque esse tipo de coisa, essa lavagem de dinheiro que ocorre no futebol, não é exclusividade do futebol. Sim. No mundo da arte isso acontece bastante. Uhum. Seja por parte dos russos, eu acho que a máfia italiana também tem uma partezinha nisso aí. Agora, tentando responder, fica difícil tentar responder a pergunta que ela deixou no final, né? Quem tem que ir pro xadrez? Quem tem que ir pro xadrez? Será que vai todo mundo? Isso aí, quem tem que olhar isso é a justiça espanhola. Vai todo mundo, se vai alguém, né, pro xadrez. Se é que vai alguém pro xadrez. Eu acho que uma coisa que a gente faz a gente pensar é porque estourou esse caso Neymar, mas quantos outros casos, né, podem ter ocorrido algo parecido, mas a gente acaba não ficando sabendo, né? Acho que o Maradona responde
Até hoje, né? Por questões parecidas lá na Itália. Mas eu acho também que é uma questão assim, a justiça espanhola, ela, na Europa de uma maneira geral, ela não vê com bons olhos e pune gravemente esse tipo de crime fiscal, né? Diferentemente do Brasil, que isso acontece com certa frequência, mas eu não acredito numa pizza espanhola ou não. No caso, por exemplo, do Brasil, é uma coisa que a gente questiona, né? Como é que esse dinheiro, porque parte desse dinheiro vai entrar no Brasil, que é para a Fundação Neymar e tal. Também eu acho que a gente deveria investigar, né? Pois é, que esse dinheiro, né, quando vai para esse tipo de fundação, geralmente não paga alguns impostos, né? E tô lembrando em relação à justiça espanhola, o Barcelona já foi punido, se eu não me engano, acho que foi pela FIFA, por ter contratado jogadores menores de idade. Barcelona já tem... teoricamente está suspenso. O clube, né? Ele ficou um bom tempo sem poder contratar, acabou recorrendo, né? Tá certo então, pessoal, 6h21, vamos seguindo. Hat-trick. Vamos que vamos. Anderson Cunha, o que você trouxe pra nós, nosso artilheiro, Anderson? Pois é, né, Rafael? Futebol movimenta muito dinheiro? Movimenta um bocado, né, Anderson? Porque, segundo o site Transfer Market, os valores de mercado dos 28 jogadores utilizados no jogo Barcelona 2, Real Madrid 1, do último domingo, levaram o Superclássico a se tornar a partida de 4,3 bilhões de reais, a maior quantia de todos os tempos envolvendo clubes de futebol, hein? Pois é, bastante, né? Grana, né, pessoal? São elencos milionários. Agora, você trouxe do Transfer Market, eu trouxe um aqui para você ter uma ideia do jornal português Record, que tem a ver com a premiação da Champions League, que vai subir 30%. Já era pouco, boa, vai subir 30%. Miséria antes, né? Vai chegar em 1 bilhão de euros. Agora, só que eu tô fazendo a conversão aqui, que é para facilitar, né? Sim. Diferente da matéria. Eu fiz aqui porque de ontem para hoje andou caindo o dólar, né? Então a gente já pode fazer isso. Para hoje vale. Para hoje ainda vale. Anote aí, ouvinte, esse programa tá indo ao ar dia 25 de março de 2015. Pois é. Bom, o valor distribuído pelos participantes, né, da Champions League passaria de 3 bilhões e 72 milhões para os modestos 40 bilhões e 267 bilhões até a temporada 2007-2018. Para você ter uma ideia, cada time na fase de grupos recebe 34 milhões, porque dá mais ou menos o prêmio de vitória, 5 milhões de reais. Um bônusinhos pelo empate, 1.700.000, tá, em reais. Só pra gente ter uma ideia, a premiação da Libertadores, na premiação da Libertadores, o campeão, o cara que chega lá no final, o time que chega na final e ganha 15 milhões de reais. Vamos arredondar, 16 milhões de reais para os 34 da primeira fase da Champions, né? Pra vocês terem uma ideia. E outra que é muito beneficiado também com a competição é a UEFA, né? Como a FIFA com a Copa do Mundo, a UEFA também, ela recebeu modestos, eu vou arredondar para cima, não aguento, 5 bilhões, né? 4 bilhões e 950 milhões. Então eu vou arredondar para 5 bilhões, um aumento de 1,5%. Anderson, até a gente estava conversando fora do ar, né, essa discrepância em relação à Libertadores e à Liga dos Campeões, que eu fiz uma reportagem há pouco tempo aqui para a Rádio FMG, que para um time do campeonato estadual, para um time que está disputando a Libertadores ganhar mais dinheiro do que o Campeonato Mineiro, por exemplo, ele tem que chegar pelo menos na semifinal da competição. Né, o time que é campeão do Campeonato Mineiro, ele recebe mais ou menos o mesmo dinheiro do time que chega até as quartas da Libertadores, né? Só pra gente ver o quanto é discrepante esses valores. Até o rural não é tão rural assim. Pois vale a pena, né? Uma coisa que a gente estava até comentando na semana passada, né? Aí por que os campeonatos estaduais continuam tomando tanto tempo do calendário? Verdade. A questão financeira com certeza entra nisso. Bom, o outro tema que eu trouxe foi a Copa em novembro e dezembro, hein? A FIFA anunciou, 2022 no Catar, a gente vai ter do dia 21 de novembro ao dia 18 de dezembro de 2022. Por quê? Motivos as altas temperaturas no verão, né? Segundo a FIFA, no verão lá da região, são temperaturas que chegam a 40 graus
em algumas localidades a 50%. E no período do inverno deles, 20% e 30%. Então, vai sendo Montes Claros, rapaz. tá mesmo. O mais interessante é que o Catar, né, aqueles sheiks, aquele pessoal de lá é todo esquisitão. Eles chegaram a se comprometer a colocar ar-condicionado, né, no estádio. Eu lembro das notícias sobre isso. Pois o ar-condicionado não afeta os jogadores no campo, coitado. Que os e nem estádios que chega pro estádio, né? Então, os caras ficam morrendo de calor. E por causa dessa tradição de fazer a Copa sempre no verão europeu, né, do hemisfério norte, né, muitos mundiais já foram realizados em temperaturas assim, né, como as duas Copas no México, 70 e 86, na Alemanha eu me lembro também que estava um calor doidão, mas nada comparado à Copa dos Estados Unidos, Estados Unidos, que além de tudo, por conta de televisão, eles marcaram os jogos para meio-dia e 1h da tarde, né. E é engraçado que a gente até fez um exercício de tentar lembrar se alguma outra Copa foi fora desse período, né? Sim. E eu fiquei de trazer esse dado, acabei esquecendo, mas eu me comprometo depois de trazer essa informação. Eu não me lembro. De cabeça, será a primeira vez. Também não, né? Será a primeira vez que ele vai ser daquele tradicional do meio do ano ali, né? Julho. Isso aí vai afetar, assim, o pessoal da Europa tá doidão, né? Porque o calendário do campeonato, né? Dos campeonatos. Né? A Copa do Mundo é visando o calendário europeu, né? Não tem. E são 7 anos, mas 7 anos voam, né? Sim. É boa, né? A gente sempre brigou para ter o campeonato europeu aqui, eles vão total nosso. Bom, finalmente o último ponto é o seguinte: vocês já ouviram falar no Sir Alex Ferguson, né? O ex-técnico do Manchester, quer dizer, ex-técnico que ficou 28 anos, de 1986 a 2013. O Wenger, né, que é o técnico... É quase o Paulo Baier dos técnicos, né? Pois é verdade. Com a diferença que o Alex Ferguson parou, né? O Paulo Baier pois ele não para. Até hoje. O Arsène Wenger, né, o francês, vive na corda bamba. Eles falam que vão mandar o cara embora, mas está lá há 18 anos no Arsenal, né? E no Brasil, como é que tá isso, hein? Aí eu fiz um levantamento através do blog Futebol em Números, né? E aí eu trouxe aqui os 5 primeiros, que são Marcelo Oliveira, do Cruzeiro, 26 meses no cargo, o Muricy Ramalho, do São Paulo, 18 meses, o Emerson Maria, do Joinville, 15 meses, o Eduardo Batista, que é o filho do Nelson Batista, no Sport, há 13 meses, e Levir Coupe, no Galo, há 11 meses. Aí depois disso, com 8 meses, eu estou falando em meses, tá, gente? Não são 26 anos, são 26 meses. Com 8 meses ainda tem o Argel do Figueirense, Guto Ferreira da Ponte Preta e o Filipão no Grêmio. Aí eu fui levantar, falei, tudo bem, bacana, 26 meses, tudo bem. O Marcelo Oliveira ganhou 2 títulos brasileiros da Série A. Aí eu fui lá, Muricy Ramalho não ganhou nada, mas na primeira passagem pelo São Paulo foi 3 vezes campeão. E o Emerson Maria, ele foi campeão da Série B, o Joinville é o campeão atual da Série B, de 2014. O filho lá do Nelson Batista, Eduardo Batista, ele foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Por isso que ele está há 13 meses. E o Levir, campeão da Copa do Brasil. Então, quer dizer, a relação é mesmo essa, né? A diferença do pessoal na Europa, você tem treinadores que ficam muito tempo, né, nos times, mas aqui o problema é o desempenho, né? Assim, é como se fosse o contrato que sempre oferece para alguns jogadores por aí no futebol, né? De risco, né? Contrato de risco, né? Quer dizer, se o time vai bem, o cara renova o contrato. Se ele não vai bem, sinceramente, ele vai embora. No Brasil, a gente sabe que tem times com 3, 4 técnicos numa temporada só, né? Até porque é mais fácil você mandar embora o técnico do que você trocar um elenco inteiro, né? E que muitas vezes o problema tá justamente ali. São contratações ruins, jogadores que não correspondem ou que machucam demais. É verdade. Tá parecendo o Guilherme, né? O contrato do Guilherme. Foi o contrato do Guilherme. Agora, só pra uma brincadeira com a Sara, que é americana, se o Givanildo se somar todos os períodos que ele foi do Dalek, ele bate o Ferguson. Com certeza. Se somar desde, ele tá lá desde 1912, né? Quando a América surgiu. E aí, sempre dando uma ajeitadinha ali na região baixa.
E sempre salvando o América nas situações mais inusitadas, né? O Levi, se juntar Levi, Cruzeiro e Atlético também, por aí, sim, ele se juntar, né, já são a 4ª passagem pelo Atlético, 3 pelo Cruzeiro, né, então também já tem bastante tempo de Minas, e é uma questão de cultura mesmo, né, porque o próprio Alex Ferguson, se eu não me engano, ele demorou 4 ou 5 anos pra ganhar o primeiro título dele. Aqui no Brasil, isso aí nunca ocorreria, né, o técnico ficar 4, 5 anos sem ganhar nada e continuar no cargo. Agora, 6 horas 30 minutos, só antes da gente ir por intervalo, chegou aqui o nosso convidado do programa. Convidado, acho que sócio já, né, do nosso programa aqui, o nosso cabeça conteúdo, Velber Super 8. Fala, Velber, boa noite. Boa noite, pessoal. Tamo aí, hein, cara. Cabeça conteúdo à tarde na rádio UFMG Educativa, 104.5, e hoje vamos acompanhar a mesa aqui, mesa colorida. Tá certo. Né? Uma estatística muito bacana. E vocês estão falando dos técnicos aí, eu lembro do Tele, né? O Tele ficou um tempão no São Paulo, saiu porque estava doente. Sim. Então são poucos, mas os que ficaram aqui são bons. Ganhou os 2 títulos, os 2 primeiros títulos da Libertadores e Mundial pelo São Paulo, 92 e 93. Bons tempos. É isso, Rafael. Hoje tem comemoração também no programa? Vai, vamos ver. Então tá bom. Vamos aguardar. 6 horas 31 minutos. Um rápido intervalo. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Que cara é essa? Ligaram do hospital, disseram que o banco de sangue tá vazio e meu tio precisa de doador o mais rápido possível. E ninguém apareceu? Ainda não, e se ninguém aparecer, ele pode até... A doação de sangue é rápida e segura. O candidato passa por uma avaliação médica e o material utilizado é descartável. Não há risco de contrair doenças. Muitas vidas podem ser salvas com este pequeno ato de solidariedade. Pense nisso. Informe-se no Hemominas. O FMG Educativa. Toda doação é bem-vinda. Franco Cartafina, coordenador do PRB Juventude. Juventude Mineira. Nos últimos anos, temos sido cada vez mais protagonistas das transformações em nossa sociedade. E é por isso que o PRB convoca os jovens mineiros para construir uma nova Minas e um novo Brasil, com mais oportunidades para todos. Junte-se ao partido que mais cresce e defende a transparência e a ética na política. Venha para o PRB. PRB, Partido Republicano Brasileiro. Você está ouvindo Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. 6 horas 33 minutos de volta para o segundo bloco de Óbvio Ululante, 104,5 FM. Continue com a gente. 1900 e bolinha. Gino, o que você preparou pra gente, né? Como diz o Velber, a comemoração. Então, Rafa, boa noite aqui a galera aqui, aos ouvintes do Óbvio. Hoje o 1900 Bolinha presta uma homenagem ao aniversariante do dia, viu? Aí, tá vendo? O Clube Atlético Mineiro, que nessa data completa a idade de 107 anos. E aí eu fui buscar referências históricas sobre a constituição do clube, né? E dando aqui um agradecimento especial ao Yuri Vitor, que encaminhou essa fonte pra gente. Que adora história, enfim. E mandou os estatutos do Clube Atlético Mineiro, que foi publicado no Jornal Oficial do Estado, à época, o Minas Gerais. Continua Minas Gerais, só que a diferença é o E, né? Minas Gerais, na época. E esse estatuto foi publicado no Minas Gerais no dia 23 de julho de 1913. Coincidentemente, uma quarta-feira como hoje. Quem tiver interesse em acessar o jornal está na página 10. Todo mundo. Como o estatuto é muito grande, eu preferi transcrever alguns breves trechos do estatuto que pudessem, assim, trazer algum interesse para os ouvintes e para a gente conversar aqui, né? E logo no primeiro capítulo, denominado Do Atlético Mineiro, seus fins e organização, encontramos no artigo 1º, abre aspas, o Atlético Mineiro, fundado em 25 de março de 1908, com sede na capital do estado de Minas Gerais, tem por fim o desenvolvimento físico de seus associados. Então essa já é uma primeira característica, o objetivo do Atlético ser fundado. Físico com PHY. Exatamente. Mais à frente, no capítulo 3, um capítulo que trata da admissão de sócios, o artigo 10º explicita que, abre aspas, a admissão de sócios será feita por um requerimento dirigido ao presidente, assinado de próprio punho e trazendo idade, nacionalidade, profissão e residência, o qual será aprovado em assembleia ou reunião da diretoria. Fecha aspas. Seguindo, encontramos no capítulo 11
o item que trata do uniforme. Aí para os saudosistas, né? Para os românticos, é um item bacana. Nele é possível ler no artigo 28º, abre aspas, as cores do clube serão branco e preto, fecha aspas. E no artigo 29º, em seguida, o uniforme, abre aspas, o uniforme de futebol constará de camisa listada, verticalmente de branco e preto, sendo estas listas de largura 0,05 centímetros, calção branco, meias e botinas apropriadas, fecha aspas. E por fim, o item que trata das disposições gerais, dois artigos que chamam a atenção. O artigo 42º, que diz, abre aspas, o clube só poderá ser dissolvido por motivo de dificuldades insuperáveis no preenchimento de seus fins depois de deliberação unânime da Assembleia convocada para esse fim, fecha aspas. E o artigo 43º, que afirma, abre aspas, resolvida a dissolução, os bens do Atlético Mineiro serão doados à Prefeitura da capital, fecha aspas. Então, há 107 anos, a Prefeitura está esperando essa doação dos bens do Atlético. Se depender dessa doação, vai morrer seca. Vai morrer seca, né? Pois é. Nem a dívida derruba. O centenário do Galo aí. A fala da FIFA foi: o gigante adormecido. 2012 para cá, com a era do Ronaldinho, o Atlético retomou os trilhos. Divisor de água, o Calil filho ali, recuperando a trajetória do Calil pai. É uma torcida e um time único ali. O Dátulo tá chegando agora, postou semana passada no Twitter, o pouco que ele observou antes do jogo Santa Fé, no vestiário do Luan, falando que ele pôs a foto da avó na chuteira, o Levi rezando. Ele falou, cara, a atmosfera é muito única. Pelo menos agora é chuteira, antes era botina, né? Você viu que no estatuto era botina, né? Só uma curiosidade. Muito, né? Só uma curiosidade do estatuto, que o calção era branco, né? Oficial, isso mudou. Sim. E as listas eram bem fininhas, aquele uniforme, pra quem se lembra, aquele uniforme antigo, que as listas eram bem fininhas, né? E não era preto e branco, é branco e preto, né? Interessante. E já teve antes um uniforme todo preto Atlético também. Então, né, eu conversei com o Gino antes, quando ele ainda estava fazendo, quase chegou e falou, provavelmente deve ter existido um outro estatuto antes desse também. O escudo era diferente. Exatamente, o escudo era diferente. Mas assim, só uma curiosidade, nessa época os uniformes eram feitos em casa, não era? Agora é sacanagem aí com o pessoal que fazia 0,05 centímetros as listas. Pô, brincadeira, as costureiras lá fazendo medinha nesse negócio, ninguém merece. Só mandar um abraço aqui pro Yuri, que tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp, ele que é um cruzeirense que deu essa dica aqui, ele pediu um abraço, a gente mandou um abraço pra ele, mas ao mesmo tempo que ele afana, depois ele dá um tapinha também, falando que o clube já era pra ter dissolvido. Vai aguardando sentado aí, Yuri, vai aguardando. Aí, só lembrando também que hoje, quer dizer, o Atlético é mais antigo que ele, né? 93 anos de criação do Partido Comunista, verdade, né? Em 1922. É no mesmo dia, né? No mesmo dia. Tá certo, pessoal. Comunista, povo, Atlético. 6h38, vamos seguindo. Opinião. Bom, e a partir do programa de hoje, sempre na última edição do mês, nós teremos um quadro sobre futebol feminino, produzido por Luiz Aguiar do GFUT e também por Pamela Joraz do Greco, grupo de estudos sobre esporte, cultura e história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos conferir o primeiro Mulheres em Campo. Olá, ouvintes do Óbvio Lulante. Nesse quadro de estreia, o Mulheres em Campo vai falar um pouco sobre a mais nova proposta da CBF para o futebol feminino nacional, a Seleção Permanente. O projeto foi anunciado pelo presidente da Confederação, José Maria Marim, em dezembro do ano passado. A proposta envolve a contratação de um grupo de jogadoras pela CBF, recebendo salários pela entidade e treinando de maneira contínua, exclusivamente com a seleção até os Jogos Olímpicos de 2016. A primeira convocação para essa seleção aconteceu em janeiro desse ano, quando o técnico Oswaldo Alvarez chamou 27 atletas, sendo 23 de linha e 4 goleiras. Contudo, Marta e Bia, que já tinham contratos assinados com equipes estrangeiras, não puderam ser contratadas. Para as atletas que comporão o grupo, o projeto é vantajoso. O piso salarial do selecionado é de R$ 9.000, valor consideravelmente mais alto do que a média das principais equipes do país, próxima dos R$ 2.000. Além disso, ela se mantém em atividade, mesmo na ausência de competições, coisa que nem sempre acontece nos clubes brasileiros.
Para a obtenção de resultados expressivos a curto prazo, a ação também parece interessante, já que a manutenção de uma seleção fixa possibilita uma melhor preparação desse grupo para os torneios internacionais. A crítica, contudo, se faz em função dos efeitos para o futebol feminino nacional como um todo. Com os nomes principais da modalidade deixando de atuar em clubes, as competições nacionais serão enfraquecidas. As equipes que vinham se destacando no futebol feminino a partir de investimento raramente encontrado na modalidade são justamente as mais prejudicadas. Das 27 convocadas, 21 são oriundas de apenas 3 equipes. São José, atual campeão mundial de clubes, Ferroviária, atual campeão brasileiro, e Centro Olímpico, campeão brasileiro de 2013. A CBF divulgou que o projeto e os demais custos do futebol feminino no ano de 2015 totalizam um investimento de 5 milhões de reais. A quantia, ainda que represente um aumento diante do que vinha sendo investido em anos anteriores, é irrisória quando comparada aos gastos com os homens. Somente em 2014, o faturamento da entidade superou 451 milhões de reais. Ou seja, o investimento com as mulheres esse ano equivale a pouco mais do que 1% do faturamento do ano passado. A primeira chance de observar os resultados desse modelo de preparação será na Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, que acontece entre os dias 6 de junho e 5 de julho no Canadá. O óbvio Lulante estará de olho. Luísa Guiar e Pamela Joras para a Rádio FMG Educativa. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Márcio Valeriano, prefeito de Lagoa Grande. Aqui em Lagoa Grande, no Noroeste Mineiro, governamos com ética, transparência e respeito ao cidadão, honrando o compromisso do PRB. Investimos na saúde, educação, assistência social e mais de 10 obras para a melhoria da qualidade de vida de nossa população. Agora, com o nosso partido mais forte na Assembleia de Minas e no Congresso Nacional, vamos fazer muito mais para a nossa gente. Feliz é o PRB. PRB, Partido Republicano Brasileiro. Você está ouvindo... óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. De volta com o óbvio Ululante aqui na Rádio FMG Educativa. Fique ligado pelo www.fmg.br/rádio. Anderson, você quer comentar sobre... O pau quebrou aqui. Foi pro intervalo. Como é que é, Cabeça? Fala aí, o Cabeça que colocou uma ideia interessante aqui. Não, o ideal é que a CBF pudesse patrocinar os outros clubes. Que a folha salarial é baixa, porque vai criar um monopólio e vai, né, desarticular tudo. Se fizesse isso, seria mais produtivo, mas a nossa sugestão modesta. Porque você tirando as grandes jogadoras dos times, né, a tendência é enfraquecer e o cara não querer patrocinar, né? Acaba sendo um tiro no pé, né? 6h43, hora de conferir mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Ô, Givanildo, boa tarde pra você, querido. Bom, acho que a gente não pode começar essa coletiva de imprensa de outra maneira, né? Senão falando dessa decisão do Coelho no final de semana. Porque é uma decisão, né? Esse jogo contra o Tombense aí é decisivo. O América, você acha que está preparado para conquistar esses 3 pontos e, consequentemente, ficar mais próximo de se classificar para a etapa final do Campeonato Mineiro? Será que a gente pode esperar um grande jogo e, mais importante, a vitória do América? É verdade. É um jogo de 6 pontos, né? Muito importante para os 2 times, mas nós estamos preparados. E a equipe do Tombense também está preparada. No final das contas, o time vencedor vai depender do nosso departamento médico. Eu não entendi, Givanildo. Olha, todo mundo fez a sua parte, né? Agora é a hora deles mostrar o serviço e liberar o Mancini a tempo de jogo. Ou então, se preparar para o tombo contra o Tombense. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som.
Sara, gostou desse Givanildo aí, da nossa charge? Sacanearam aí o Givanildo. Acho que o Plínio Júnior teve por aqui, hein? Isso tá parecendo coisa de Plínio. Mas o América que tá em situação delicada aí no Campeonato Mineiro, super difícil, né? Agora é decisão mesmo, falou direito, né? Decisão. E é isso. Se não ganhar, vai ficar muito difícil. E o Mancini tá fazendo falta, realmente, Tá fazendo falta. Eu não esperava que fosse fazer tanta falta, mas realmente tá fazendo falta. Então, assim, departamento médico, por favor, libera. Começar a pensar também, né? Uma benzedeira, algo assim acho também. que o América todo, né, nesse caso. Benzedeira não, o América tem que firmar mais o corpo, porque ganha do Atlético. Daquele jeito perde na semana seguinte, depois tá fazendo falta os pontos. Pois é. E o América até, eu assisti o jogo América e Cruzeiro no fim de semana, que, assim, tem alguns bons jogadores ali, né? O Sávio, muito bom jogador, mas parece que falta um cara ali de mais peso, né? Um cara pra assumir a responsabilidade do Robinho ataque. saiu, né? Que era o cara de peso que a gente tinha. Brincadeira. Mas realmente falta, os meninos sentem falta. São muitos jogadores novos, jovens, né? São muito talentosos, mas... O meio campo do América do ano passado tinha, né? Porque sempre tá revezando. Mancini, o Williams, tinha o Williams também. Williams, o meia. Mas, então assim, tá faltando isso mesmo. Acho que os meninos precisam se concentrar ali e ter mais, né, ter um pouco mais de tranquilidade, né, pra finalizar. Tá errando muito. E não adianta, pega um time, né, mais preparado, né, então acaba levando mesmo. E o América apresentou essa semana o lateral esquerdo Raul, na verdade reapresentou, né? Ele era do América no ano passado, foi pro Bahia, agora voltou pro América. E também um novo diretor de futebol, o Dr. Oswaldo Torres. Quantos jogos o Raul já fez na temporada? Quantos times ele já passou? Nesse ano? É só o segundo time. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, tava no Bahia. Esse aí não vai dar confusão pro América, não. Não, pelo amor de Deus. Chega. Então finalizando aí o Coelho, né, que joga no domingo às 4 horas da tarde lá em Tombos. E aí quem vencer, né, praticamente, já se classifica, né, pra semifinal do Campeonato Mineiro. Isso mesmo, Rafa. Agora 6 horas 47 minutos. América és o maior. Dizem que somos loucos da cabeça. Hora de falar da Raposa e o Cruzeiro que joga hoje à noite, né? O Enderson com um time bem modificado, né? Bastante A partida de hoje é uma partida atrasada. Sim, né? É da 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Tá dando essa poupada no time, né? Eu tenho até reclamado muito do time do Cruzeiro, da falta de entrosamento, mas tem umas coisas assim, não representa muito no futebol em alguns momentos, mas em outros. O Cruzeiro está invicto no Campeonato Mineiro e na Libertadores. Por pior que seja a campanha na Libertadores, né? É uma coisa impressionante. Então a gente vai criticando a falta de entrosamento, alguns jogadores que realmente estão jogando muito mal, mas está levando, né? Tá funcionando, não sei até quando, ou se vai melhorar. E o próprio de Arrascaeta tem melhorado, né? Tem subido de produção. Tem subido de produção, mas eu acho que também ainda continua sendo um jogador só, né? Não tem essa coisa que, por exemplo, no meio de campo do Atlético você já encontra um número maior de pessoas para armar, ou para, apesar da ausência do Dátulo e tal, mas tem conseguido armar melhor. Então eu acho que isso ainda tá em aberto, né? Agora, ganhando uma Mamoré também praticamente classifica. Né? Já está classificado, né? E vai voltar para a liderança do Campeonato Mineiro. Praticamente segura também ali o primeiro lugar da competição. Sim. Que não significa muito, né? Não dá você chegar entre os 4 e corre o risco. Mas eu estava comentando que corre o risco ainda de dar semifinal Cruzeiro e Atlético, né? Sim. O lance do Cruzeiro é tentar afinar o time, porque daqui pra frente os jogos vão complicar. Se conseguir afinar o time até lá, porque o elenco é bom, mas tá sem entrosamento. Verdade. A tendência é os jogos vão ficando mais difíceis. Como o Enderson disse, eu acho que o que tá pegando mais é a criação ali, o meio campo. Porque, por exemplo, a zaga do Cruzeiro tá bastante firme, né? Tem jogado bem. Tem levado poucos gols, né? Tem a melhor defesa do Mineiro, não levou gols na Libertadores. Né? Os jogadores têm se firmado. O Damião tem marcado seus golzinhos ali também na frente, né? Talvez mais ali na ressuscitando essas coisas mortas, Marcelo Moreno, Damião. Esses jogadores estão dando certo aí com a camisa do Cruzeiro. Enquanto tá dando certo tem que deixar jogar. E aí, como eu disse, os desfalques, né? O Alisson, o Mena e o De Rascaeta, que estão nas suas seleções. Né? O Marquinhos foi poupado, ele nem treinou ontem, não foi relacionado para a partida. E aí a gente pode traçar um possível Cruzeiro para logo mais aí, com Fábio, Mike, Léo, Paulo André e Gilson, Henrique, William Farias, Riascos, ou então o Neilton, Judivan, Joel, e lá no ataque o Leandro Damião.
é um bom time. É. Pra encarar o Mamoré, né? Que Mamoré não tá tá lá bem. embaixo, né? O Pelo amor Mamoré de Deus. tá mal no Campeonato Mineiro, E tá é no brigando Mineirão, pra não né? cair. Acho que o Cruzeiro tem tudo pra conseguir uma boa vitória no Mineirão, né? Cruzeiro e Mamoré a partir das 10 horas da noite no Gigante da Pampulha. Agora é 6 horas 50 minutos. Hora de falar do Atlético. Fim da novela, hein? Até que enfim o Guilherme renovou com o Atlético. Uma boa, Gino. Só falta jogar agora. É. Agora assim, ele tem que jogar Guilherme, agora. O Guilherme é o seguinte, a quantidade de produtiva dele é muito baixa. Mas quando ele entra, ele foi decisivo, por exemplo, na semifinal da Libertadores e, por exemplo, na quarta de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Então, assim, nesse sentido, se for essa média por ano, tá ótimo. Se ele jogar 3 vezes esse ano e classificar pra final do Brasileiro... Pra final da Libertadores. Tem que esperar, né? É, mas o atleta é com o pé atrás. É até o final do ano. Até o final do ano, o contrato de produtividade. Produtividade também, né? Isso que eu ia perguntar. Esse tipo de contrato eu acho que é o melhor pra um cara igual o Guilherme. O meu medo, sabe qual é? É igual o Ganso. Machuca, troca de time, para de machucar. Pois é. O Atlético para de apostar no cara e depois o time arrebenta. Mas aí ele começa bem, né? Ele começa jogando bem, mas depois lá pro meio do ano já machuca de novo, porque tem que mostrar que é cartão de visita, chegar jogando bem. Mas ele é mais decisivo do que o Valdívia, por exemplo. Com certeza. Coitado. É um jogador machucado. Valdívia já tem diploma de fisioterapeuta já. Inegavelmente o Guilherme é um jogador de muita qualidade, né? Mostrou isso várias vezes. O problema, como o Gino disse, é que joga pouco. Sem dúvida. Ajuda. A qualidade técnica do Guilherme é indiscutível. Ele é um excelente jogador. O problema é só a condição física dele que deixa... Microfone demais aqui pra mim agora, gente. Que é isso aqui? Eu tô perdido. Mas o condicionamento físico dele, né? O fato de lesionar muito é o que deixa a gente com o pé atrás em relação a ele. Não em relação ao futebol, mas em relação ao físico dele. Só pra lembrar um caso assim, engraçado, que meu irmão é fã do Guilherme, né? Manda um abraço pra ele lá em Montes Claros, Thiago. E ele falou que, na discussão de grupo, assim, do WhatsApp, tô comentando, ele falou assim, o Guilherme é o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. Aí o outro cara que não gosta de Guilherme falou assim, então tem que disputar a Olimpíada de Matemática. Pois é. Lembrando que o outro também que renovou foi o Dátulo, né? Renovou seu contrato ontem, que tinha o contrato vencendo em agosto. E hoje o Atlético retomou as suas atividades, né? Folgou na segunda e também ontem. E aí bons nomes voltaram a treinar, né? Voltaram a fazer o físico lá, que vão estar à disposição do Lever Cooper nos próximos dias. O próprio Guilherme, né, voltou a treinar. O Léo Silva, que teve um problema na mão, voltou a treinar. O Dátulo voltou a treinar. O Jô, o Pierre e também o Giovanni Augusto, aí dando opções pro treinador atleticano. O Atlético, o lance dele é esse, tá na conta do chá. O banco de luxo do Atlético virou time titular. Então na hora que faltou o time titular, viu o que viu, né? Se machucar aí o Atlético numa reta final aí, se passa do ano passado. No ano passado os meninos deram conta do recado. Exatamente. Mais difíceis. Quem tava entrando tava segurando a onda, agora esse ano tem Emerson Conceição, contra Jô e André. Não tem Tardelli, que é insubstituível. Pois é. Como é que é aquela hashtag? Mas se quiser podemos tirar, por favor, tira Emerson Conceição do Beleza, pessoal. 6 horas e 53 minutos. Um rápido intervalo. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante. Porque no futebol, Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. E eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Você está ouvindo... Óbvio Ululante. Porque no futebol, Blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. frase do dia. Voltamos para o último bloco de Óbvio Ululante com a frase do dia, que veio do Silvio, direto da Espanha. TJ, faça a honra aí da frase do Silvio. Pois é, Rafael e querido ouvinte, a nossa frase do nosso catalão Silvio agora.
Então, eles mandou pra gente. A frase do dia tem relação com o clássico Barcelona e Real Madrid. E essa frase ele pegou da televisão local para o clássico. Então, abre aspas. Vamos ver se meu espanhol tá bom. En el campo de batalla no hay piedad. Se acaba com o inimigo sem mirarle. Barcelona e Real Madrid. Dos famílias, dos dinastias, dos reinos, frente a frente. Fecha aspas. Estou bem? Grande espanhol aí do Estou bem? Já praticamente um espanhol já, ó, o TJ. Quem me dera. Ganhar em euro? Pois já é, pensou né? Que beleza que é assim. E essa frase mostrando assim o quanto que representa esse jogo que extrapola o campo, né? O Real Madrid e Barcelona, tem toda a questão também do separatismo lá da Catalunha, né? Muito bacana. Exatamente, aí a frase. Né? Porque colocar duas famílias, duas dinastias, dois reinos frente a frente, né? Convocando uma batalha. Sim, também, aquela coisa de usar um pouco, de trazer algo beligerante assim pro futebol e tal, com a intenção de ferver ainda mais o clássico. Mas essas coisas na Espanha são bem assim mesmo, os bascos. Sim, né? Tem muita questão política, né, envolvida com o futebol. Pessoal, 6 horas e 56 minutos. Infelizmente, nosso tempo tá acabando. Mas antes, né, aqueles recados finais, né, que já é de praxe aqui do nosso programa. A Sara tá com um cara que tem recado pra alguém, hein? Eu tenho recado. Eu queria dar um outro recado diferente, é especial. Queria mandar um abraço pro Matias, nosso ouvinte argentino, que está no departamento médico, diz Marina. Então, Matias, muito obrigada por nos ouvir, né? Melhoras pra você e continue aí, né? Ouvindo o programa, se você aguentar. Eu achei que você ia comunicar em espanhol com ele. Não, TJ, isso é só você. O departamento de língua espanhola é só TJ. O TJ vai ministrar um curso de espanhol no Chefute? Né? Não, já tem o Silvio, ele que Silvio Marina, né? Silvio, Silvio Marina. Você não sabe do nível Silvio de espanhol, não, ainda não conheço. Você não vai falar isso ao vivo, não. Depois a gente conversa. Quando ele estiver de volta, eu não posso perder meu orientador. Então... Quando ele estiver de volta, ele dá um tostão do espanhol dele aqui pra gente. Ah, lógico. Já vai estar hiper Silvio o nível dele. Sim, claro. Mas é isso, um abraço, Matias. Então, um abraço a todo mundo, né, que nos ouve aí. Né, toda quarta. Eu vou deixar o meu abraço hoje, né, meu beijão vai pra Raíssa, uma cruzeirense, e pra Cássia, minha mulher atleticana, que é aniversariante da próxima semana, né? Ah, sim. Um abraço pra todos os atleticanos, nação atleticana, 107 anos, gigante, firme, forte, sempre lá em cima. É isso aí. Falta o Gino. Passa o microfone pro Gino aí, gente. Eu tenho que mandar um abraço sempre pra aquelas pessoas que estão sempre ouvindo, né? Então tem aí o tio Jorge aí lá no Prado Calafate. Tio Jorge, um abraço, tio Jorge. Gente, o pessoal de Montes Claros lá que tá começando a sintonizar o Volante. Então, um abraço pra turma lá do Sertão. Lá. Líder de audiência, né? Líder de audiência em Montes Claros. Eu não posso esquecer aqui da minha mãe, que ouve a gente toda semana. Mãe, Maria Rita, um abraço. E eu mandar um abraço aí pro Yuri, que contribuiu hoje, né, com uma sugestão, Luciano também, Silvio, todo mundo aí do GFute, todo mundo que vem nos ouvindo, o nosso ouvinte espontâneo também, Rodrigo, que eu mandei um abraço na semana passada, mando de novo, é isso aí. Valeu, pessoal, 6 horas e 58 minutos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios. Velber, valeu pela presença mais uma vez. Cabeça Conteúdos, 2h45. Segunda a sexta aqui na UFMG Educativo, no Expresso 104. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima. Obrigado pra você também, ouvinte. Ficou mais uma vez ligado aqui com a gente. Voltamos na próxima quarta-feira, a partir das 6 horas da noite. Eu sou o Rafael Miguel e a gente se encontra aí pela programação da Rádio UFMG Educativa. E hoje fique ligado na transmissão de Cruzeiro e Mamoré pelas nossas redes sociais no @UFMG Educativa. A gente termina com música Tereza Cristine Júnior, Samba Bom de Bola. Um bom samba é que nem um gol feito depois dos 90 e na final. Tá bom do juiz encerrando a partida pro grande delírio da gerente. Um samba bom é que nem um bebê dando lençol. É que nem o Brasil consagrado pentacampeão de futebol. Um samba bom é que nem um bebê dando lençol. É que nem o Brasil consagrado pentacampeão de futebol. Jogar bola é que nem fazer samba, é que nem batucar feito Marçal. Tem que ter cadência, ter letra bonita, encarando Noel no pau a pau. Um bom jogo é que nem escutar o Cartola Ismael, o Dorival. Com a escola querida vencendo o desfile e ganhando o troféu do carnaval.
jogo bom é que nem o balanço do João. É que nem a batida do samba do Badem tocando violãozinho. Um jogo bom é que nem o balanço do João. É que nem a batida do samba do Badem tocando violão. Um jogo bom é que nem o balanço do João. É que nem a batida do samba do Badem tocando violão.